Para nós, o nosso DNA é estudar a Bíblia. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Teologia Essencial Podcast, direto dos estúdios da FLT, Faculdade Luterana de Teologia. Eu sou Alex Stahlhofer e você está participando dessa mesa linda, maravilhosa, sensacional, hoje para falar sobre estudo bíblico. Vamos falar sobre como estudar a Palavra de Deus. Existem várias maneiras e nós queremos falar de algumas dessas maneiras de como estudar a Bíblia. Por isso eu compus essa mesa aqui com amigos e amigas de longa data ou menos data, tanto faz, que vão nos ajudar nessa reflexão que eu quero apresentar para vocês, cada um aqui. Marcos Passe, Blumenau. Fala um pouquinho, Marcos, o que você está fazendo hoje, qual a sua função atual? Então, minha função atual hoje é ser gerente da editora e livraria União Cristã. Estou entrando aí no 7º ano, à frente desse trabalho aí. Estamos aí nessa função de levar literatura para as pessoas. A editora União Cristã que tem uma longa história, né? Hoje ela está ocupada com edição de livros, presença em eventos da Missão Evangélica União Cristã, mas ela tem uma longa história de publicação, de material evangelístico, de estudo bíblico, né, Marcos? A história de edição de material, eu não sei exatamente quantos anos, mas desce lá para os 70 ou mais anos, né, de edição de material, de folhetos, né, de materiais para estudo bíblico, né? Então é uma história bastante longa. Nossa, é muito bonito, né? E a gente poder manter, não só a história, mas manter um trabalho contínuo de edição, de entrega de material de qualidade cristão para as comunidades. Isso é incrível, Marcos. Exatamente, a gente valoriza muito, né, isso, e por isso a gente se dedica e enfatiza isso, né, ainda hoje, né? Não quer deixar isso para trás, mas o que a gente quer é que isso continue fazendo parte da nossa história aí por muitos e muitos anos ainda. Que legal, muito bom. Thaisa Kopsch, por favor, se apresente para a turma. Então, sou Thaisa, eu sou atualmente missionária na MEUC de Panambi, Rio Grande do Sul. Estou lá aí há bem pouco tempo, mas já me habituando, então. No momento, então, aqui compondo a mesa, estou ajudando com a questão da edição do Caminho e Testemunho, né? E eu fico mais à frente, então, de fazer convites e estar falando com os autores, também recolhendo textos, também dando aí dicas quando o pessoal está precisando, né? Revisando os textos aí quando eles precisam de alguma coisa. Então... É interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, eu quero comprar uma revista de pequeno grupo de estudo bíblico, alguma coisa assim, né? Você vai na internet, joga no Amazon, há um monte. Aí você pensa, essa aqui a capinha tá bonitinha, tem um autor que eu conheço, legal, o preço tá bom, deixa eu encomendar, vamos ver como é que é. E a gente não pensa que tem pessoas por trás daquele material, e aquele foi um longo processo. E eu fiquei animado de saber, hoje tem alguém aqui que cuida de uma parte tão fundamental que é ligar para autores. Gente, você não me entregou o seu material, tá? Eu não sei se você que está ouvindo, se você já assistindo, se você já produziu algum livro, tá? Mas é assim que os autores precisam sempre estar sempre cobrados dos prazos, né? Faz parte. Thaisa, legal. Carlos Kuntz, por favor. Então, muito bom estar aqui nessa tarde aí com vocês, nessa sala e discutir esse assunto. Meu nome é Carlos Alberto Kunz, eu sou diretor executivo da Missão Evangélica. Isso significa que eu acompanho comunidades, eu acompanho missionários, eu acompanho obreiros e procuro ser sensível àquilo que é necessário às comunidades, ser sensível àquilo que é a necessidade do momento e a mudança das épocas e o que chega bem e o que é necessário fazer para chegar bem. Mas a função principal é acompanhar pessoas e acompanhar comunidades. E o zelo é para que as coisas andem, tanto nas comunidades, com o seu ensino, com os estudos que acontecem, com as pregações que acontecem e que devem acontecer. E que haja assim uma harmonia entre obreiros e comunidades. Talvez essa é uma área que ocupa muito tempo e que eu faço com muito gosto, com muito prazer. Também os anos que eu estive em comunidade, nós atuamos em Joinville e depois atuamos em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Isso deu uma experiência boa de sensibilidade com
mas é uma das coisas que eu gosto, que eu amo, e hoje conheço muitas pessoas dentro da Milk, muitas lideranças dentro da Milk. E aí a gente também está sensível àquilo que chega no momento de, puxa, mas a gente deveria achar uma forma de fazer chegar melhor algumas coisas, para não perder hábitos e, vamos dizer assim, uma caminhada que já foi muito preciosa e muito rica dentro da Milk, e que a gente em cada nova época precisa ver o que a gente vai fazer para chegar bem novamente. Então a minha função é estar junto e ser sensível, tentar ser sensível a essa questão. Legal, muito bom. É um trabalho fenomenal, assim. Eu sou fã, embora eu não faria ele, né? Mas eu tenho outras funções e estou feliz, né? De ser mais estudioso, assim. Essas partes acho que são mais meu perfil. Mais perfil, né? Legal, né? É bom, cada um serve com seus dons no reino. Cada um faz sua parte. Eu fico feliz com isso. Gente, a gente hoje vai falar sobre estudo bíblico. Você viu, eu trouxe minha Bíblia de Estudo da Reforma, o Marcos trouxe ali uma Bíblia, o Livro da Esperança. Olha aí, legal. Você já deve ter visto as Bíblias têm vindo com capas bonitas. Elas querem ser lidas. Tá? As Bíblias querem ser lidas. Deus quer que a gente leia o material que está na nossa mão, que é a sua palavra. E essa é uma das marcas. A gente falou aqui, Missão Evangélica União Cristã. Com certeza tem muita gente que está acompanhando, que é da Milk, tudo bem, conhece, sabe. Tem gente que não faz ideia. A gente tem audiência em Portugal, a gente tem audiência na África, a gente tem audiência no Brasil afora, de várias igrejas, o que é legal, sejam bem-vindos. E que talvez não conhecem. Um dos distintivos do trabalho da Missão Evangélica é o estudo bíblico. Ela começou basicamente com grupos nas casas. Isso é herança do pietismo, que é um movimento teológico que deu origem à Missão Evangélica aqui no Brasil, né? Isso. Então, para nós, o nosso DNA é estudar a Bíblia. Exatamente. Outro dia, eu estava preparando um post pro Instagram da FLT. Tá lá, você vai procurar lá. É uma capinha do Porsche. Porque o pessoal tava fazendo uma visita na Alemanha, foram no Museu da Porsche. Vou fazer deu uma ideia. E tem, eu coloquei lá vários jeitos de estudar a Bíblia comparando com carros. Nenhum jeito é errado. Você tem o jeito individual, eu coloquei um Smart, né? Aquele carro elétrico da Mercedes, que só cabe 2 pessoas dentro. Certo. Né? Você pode estudar sozinho. Sozinho no seu canto. Tá certo, precisa, é importante. Você pode estudar, eu coloquei lá um sedã em família, né? Um carro de família, você pode estudar em família. E você pode estudar com uma van, eu coloquei lá, que é em grupo, em comunidade. Uma turma toda vai na jornada, né? Exato. Tem vários jeitos de estudar a Bíblia. Como é que foi assim na caminhada de vocês? Todos vocês, eu também, passamos por caminhada na comunidade, de ajudar pessoas a estudar a Bíblia na igreja. Como é que foi a experiência de vocês com vários modelos, jeitos de estudar a Bíblia? E que lições vocês tiram disso? Certo. Agora já iniciei, né? Vai lá. Não, acho que é uma coisa, Alex, é muito interessante começar e olhar dessa forma no histórico da gente. Eu cheguei à fé na comunidade de Concórdia, de onde eu venho, e no início eu sabia que tinha alguma coisa nessa palavra, nessa Bíblia, mas eu relutava em entrar nessa caminhada. E quando eu entendi um dia, não, o negócio está ali. Aí a primeira vez foi assim, os primeiros tempos foi de ler, eu estava já ambientado em programações das crianças, de culto infantil, então ali, beleza, histórias da Bíblia. E talvez um marco bem interessante, quando eu era criança, eu tenho poucas imagens de eu sentado no colo do meu pai, mas eu lembro de eu sentado no colo do meu pai e o meu pai lendo histórias bíblicas para mim. Isso é uma imagem muito rica que eu tenho de nós sentados em dias de chuva, às vezes, ou em momentos que o pai tinha tempo e tinha condições, ele lendo histórias bíblicas para nós. Então, vamos dizer assim, as histórias bíblicas do Antigo Testamento, de Davi, de Moisés, de Abraão, essas histórias eu tenho de lá. Depois chegou aquele tempo onde você tinha uma certa rejeição. Aí, então, estudando pessoalmente, aí depois chegou a fase
de algum cara um pouco maior, já que você usou a imagem antes, de uma pessoa que me chamou para fazer um discipulado. Às 5h30 da manhã, numa quinta-feira, lá em Concórdia, no seu Renato Irgan, que foi uma pessoa que foi muito... Ele era PhD em pesquisa genética da Embrapa. Um dia ele chegou no Correio, onde eu trabalhava, ele disse: Carlos, tenho um convite para ti. E quando vem, era na época o único doutor de Concórdia, isso lá, foi lá pelos anos de 1980, por aí. Aí ele chegou lá e ele fez esse pedido, esse convite. E 5h30 da manhã nós íamos na casa dele estudar a Bíblia e pegar o texto em sequência. Eu e mais 2 jovens, na época, e 5h30 da manhã íamos na casa dele. Agora, então isso foi... Aí estudamos Atos dos Apóstolos, na sequência. Pegando Atos aí, texto por texto, e fomos estudando. E ele foi muito precioso para a gente, porque o que a gente fazia? 1 hora de estudo, leitura, e de forma muito informal. Nada muito... Ele era doutor em pesquisa genética, mas sabia muito bem ler um texto e lia esse texto com a gente e discutia esse texto com a gente. Tomávamos café junto, da manhã, na casa deles, eram muito gentis conosco. Típico discipulado, onde você discutia as coisas da vida. E depois ele ia para o seu trabalho e a gente ia para o seu trabalho. Depois chega a fase dentro do ministério, onde eu aprendi a estudar a Bíblia em comunidade. Até ali eu não tinha aprendido a estudar a Bíblia em comunidade, sentar em comunidade junto. E aí as comunidades de Joinville e as comunidades de Juí, onde eu estive, elas, ao longo desses anos, a gente estudou muitos livros bíblicos, livros completos. E eles fizeram uma diferença muito grande. A minha primeira lembrança de contato do estudo da palavra é justamente em comunidade. Né? Embora que, por exemplo, eu nasci no lar cristão, um lar meucano, né? Meu pai sempre foi líder de trabalho, né? Na Meuc, então a gente sempre esteve envolvido, mas assim, as experiências mais marcantes que eu tenho da minha infância, eu era num grupo de estudo bíblico na casa dos meus avós, então onde por muitos e muitos anos havia estudo bíblico até a morte deles, né? Isso já até depois, quando eu tinha saído ali da casa dos meus pais, para vir aqui para São Bento do Sul. No início, mesmo na minha infância, a gente mais participava, ia junto, né, com os pais. Então tinha algumas pessoas da comunidade, era um grupo mais familiar mesmo, de pessoas ligadas à família. A gente estava junto. Como criança, às vezes até dormia, né? Eu lembro, nós tinha um missionário lá, o Ermelindo Rep, que agora que voltou da Alemanha para cá. Tá aqui em São Bento. Tá aqui em São Bento do Sul. Então eu lembro que uma vez eu adormeci, né? Porque o estudo bíblico era logo depois do almoço, acho que era 2h30 da tarde. Então eu adormeci e ele me disse: se ele não roncar muito alto, deixa ele dormir, né? Então, mas era importante, né? Essa caminhada conjunta. Então, desde a infância eu percebi essa importância de estar junto e estudar a palavra, né? De ter esse conhecimento. E então toda a base, né, de conhecimento bíblico que eu tive, claro, teve outras programações na comunidade, na igreja, como o Carlos contou, até mesmo do culto infantil, as histórias infantis, mas essa questão de ter um grupo que senta para estudar a palavra, isso marcou para mim já desde a infância, né? Então eu tenho isso desde pequenininho, desde que eu me lembro, né, como pessoa, né? Uau, que legal. Thaisa? Então, para mim, eu fiquei pensando assim, como começou a minha história com a Bíblia, e também desde criança nós tínhamos o hábito lá em casa e de ter ajuda com devocionários, com estudo, né? Então eu sou da época dos Surpresas para Hoje. Legal. Comecei com surpresas, fui pro Start, né? Devocional infantil e um de adolescentes, né? E depois comecei com o presente diário aí, que até hoje ainda uso. E esse era já mais um estudo um pouco mais, né? A Bíblia, Deus, e já vinha também com uma interpretação. Mas o estudo bíblico mesmo eu comecei ali por 2013, que foi logo após aí também de vir para o CBB. E aí eu pensei, eu quero conhecer mais, né? Eu quero estudar mais a Bíblia. E eu comecei a participar do estudo bíblico ali da comunidade, no centro da Meuc de Timbó, que é da onde eu venho. E eu lembro exatamente, a gente estava lendo Provérbios, e como foi para mim a primeira vez perceber como eu conseguia ler um texto e fazer uma ligação daquilo, assim, né? E eu pensei, nossa, eu lembro assim, como
como é fantástico, como a Bíblia pode, ela revela coisas assim pra gente, foi tão especial, e inclusive teve pra mim uma importância muito grande, porque foi a partir ali do estudo bíblico que pessoas vieram falar pra mim de ver em mim potencial para estudar teologia. E então, assim, para mim é bem importante, né, essa dinâmica do estudo bíblico e como isso despertou o interesse em querer aprofundar mais na palavra. Né? O estudo bíblico é um negócio fantástico, sabe que muita coisa a gente estuda e esquece. Tem 2 textos que eu preparei no estudo bíblico em Juí, no estágio que eu fiz com o Carlos. Eu não esqueço. É mesmo? É mesmo? Eu acho que talvez é porque eu estava tão que eu tinha que preparar pela primeira vez um estudo bíblico para apresentar, né, como estagiário. Eu acho que eu fui com tanta vontade de tentar aprender com uma profundidade, eu nunca mais esqueço o conteúdo daqueles estudos. Muito bom. Que legal, Alex. Muitos estudos sejam assim, né? Exatamente. Muitos estudos sejam assim. E isso é muito legal, assim, na minha caminhada, agora vocês falando, eu fui passando, assim, de estudos de pessoas idosas, nós passamos, eu lembro lá, Augusto Pestana, a gente foi várias vezes lá, aí eu me lembrei, Rio Arda, lá, Timbó, sabe onde é que é? Lá no Rio dos Cedros, lá pra cima, né? Aí eu voltei lá pra Concórdia, Capinzal, né? São vários lugares, assim, gente que ou estudava a Bíblia a vida inteira, ou gente que estava abrindo a Bíblia pela primeira vez, de verdade, para estudar. Sim. Experiências muito diferentes de pessoas para pessoas, mas todos eles estavam buscando algo. Todas as pessoas estavam buscando comunhão com o Senhor, um aprendizado genuíno com o Senhor. E no fundo a gente está falando de como cada um de nós vivenciou isso, mas é o que todo mundo estava buscando. Aí me vem a pergunta assim, que pode ajudar uma pessoa que senta numa roda de estudo bíblico, né? Uma roda de estudo bíblico não é do nosso meio, é o que na maioria das igrejas chama pequeno grupo, célula, PG, GP, enfim. É isso. Que pode ajudar uma pessoa que senta num grupo assim a entender o texto? Ela pensa assim, pô, eu vou sentar lá e vou uma palestra? O que você diria hoje para alguém, eu quero ir no estudo bíblico, eu não sei se eu devo? Eu acho que a primeira coisa de um texto bíblico e de um estudo bíblico na forma que a gente está imaginando, e vamos tentar aí no decorrer do nosso diálogo clarear isso, é que ali eu não vou estar numa palestra onde alguém está falando e eu sento passivamente, independente se eu estou ligado ou não estou, se eu estou entendendo ou não estou, eu estou lá. No estudo bíblico eu vou ler um texto e aquele texto eu tenho a possibilidade de interagir com as pessoas que ali estão. E aí vem, isso que você falou é bem interessante, Alex, observar pessoas diferentes. Tem pessoas de caminhada bem curta e que fazem perguntas bem existenciais daquela situação dela do dia a dia. E tem aquelas outras pessoas que estão já há muito tempo na caminhada e você vai interagindo com elas. E você vai ouvir nesse diálogo de estudo bíblico certas contribuições não da pessoa que preparou o texto, mas daquela pessoa que faz uma pergunta e você olha, e essa é a grande diferença de uma pregação e por isso está a riqueza de um estudo bíblico, que você passa a observar elementos do texto que você nunca ouviria do pregador, que você até já de certa forma tem, vamos dizer, você pode desligar que ainda está tudo certo. No estudo bíblico não, você está percebendo, de repente as pessoas estão falando alguma coisa e diz, mas o que elas estão falando? Ou uma das grandes riquezas que tem no estudo bíblico, porque você tem traduções diferentes. Exato. Só as traduções em português. E aí quando você tiver algum ainda junto com ou um texto em alemão ou um texto em inglês, aí você começa só a olhar as traduções diferentes. Essa é uma grande riqueza. E isso é algo com que você participe do negócio, você participa daquele diálogo. E aquilo passa e de repente, ou você percebe, espera aí, mas ninguém está engatando nesse texto. O que é necessário fazer? Então, eu creio que no estudo bíblico, no estudo da palavra em grupo, seja ele pessoal, mas aqui estamos falando do estudo em grupo, ele é muito rico porque ele me permite participar. E aí vamos imaginar um tema da atualidade, seja lá, às vezes, situações tristes que acontecem, situações difíceis que acontecem, ou grandes alegrias, ou o momento da comunidade, ou daquele lugar na cidade. Isso acaba
sendo imbricado para dentro do texto. E você lê aquilo com significado para as perguntas que as pessoas têm naqueles dias, naquela situação. Então, eu diria assim, a pregação ela é necessária, mas a pregação ela é bastante, não sei se é a palavra correta, unilateral, do pregador para a sua comunidade. Sim, ela é uma comunicação unilateral. Exatamente. Enquanto que o estudo bíblico não. Dizer, eu não entendi esse negócio. O que ele quis dizer com essa palavra? Por que Jesus disse para Pedro arreda Satanás? Por exemplo. Na pregação, já que não é muito fácil responder, vamos passar por cima. Ali não, quando alguém faz a pergunta, por que está dessa forma? Então, a riqueza do texto falando contigo e de você participar junto no processo. E é interessante, porque assim, por exemplo, o ouvinte está aqui, a pessoa está só assistindo aqui, até uma pergunta lá, ela vai ficar com a pergunta. Certo, exatamente. A pergunta para ela. Se ela estivesse aqui ou no grupo de estudo... Estava resolvido, a gente pode perguntar. Né? Você tem a possibilidade de dar a tua posição. Às vezes a gente ficava ansioso, principalmente nos primeiros anos, ficava ansioso. Vai que vem uma pergunta difícil. Isso, vai que vem uma pergunta difícil. Vai que vem uma pergunta que eu não sei responder. Como é que vocês reagiam com isso? Essa é uma questão interessante, né? Porque nesse aspecto, às vezes, é mais fácil você fazer uma palestra. Porque você é muito mais fácil. Você expõe uma questão, né? E disse o amém, o pessoal vai embora, né? Deu tempo e acabou. Eu acho interessante de nós entendermos e de termos isso para nós, né? De que nós não temos as respostas para todas as questões. Isso. E às vezes, mesmo que nós estejamos dirigindo ou liderando um grupo, determinadas respostas nós não vamos ter. Mas de repente até alguém do grupo, né, que vai estar presente vai ter uma resposta assim que a gente não tinha nem pensado naquela ideia. Então é algo, eu diria assim, a gente tem um pré-preparo, né, inclusive tem material, mas muita coisa vai sendo construída também no momento. Eu diria assim, usando uma ilustração, né? Quase, o estudo bíblico é quase como uma comida caseira que você vai preparando devagarinho, né? E talvez em conjunto com mais pessoas. É algo que você vai degustando, né? De uma maneira, de uma pregação, uma palestra, eu diria assim que é mais um fast food. Talvez pode ser uma comparação meio pobre, assim, né? Não, mas é nesse sentido. Então, o estudo bíblico há um espaço maior para as pessoas poder degustar e questionar. E há questões, realmente, assim, perguntas que vão ficar em aberto em determinado momento, mas a gente tem essa possibilidade de pesquisar isso, e de repente, num próximo encontro, a gente pode, aquela questão que foi levantada, né, que ficou meio em aberto, né, eu pesquisei, estudei sobre isso e tem uma colocação a fazer sobre esse assunto. Então, o estudo bíblico não é uma questão assim fechada, onde eu sou tipo o dono da verdade. Claro, a palavra tem autoridade sobre todas as coisas, né? Mas nós temos que estar ciente também de que nós também, né, carecemos da graça que nos ilumina o entendimento e nem sempre vamos entender tudo naquele momento que a gente está vivendo. Talvez outro momento a gente vai entender, poxa, era isso aí, né? Mas naquele momento ali que às vezes aconteceu alguma pergunta, nem sempre a gente sabe isso, dar uma resposta assim, vamos dizer assim, à altura ou uma resposta devida, né? Verdade, muito bom, muito bom. Eu lembro da minha primeira vez que eu dei o estudo bíblico também, foi logo assim que eu comecei a participar, e gente, eu também já vieram com a pergunta que eu não sabia responder, porque eu tinha lá o roteirinho que o missionário me deu para seguir, né? Mas foi bem legal, porque daí pessoas que já estavam há mais tempo, né, já tinha uma caminhada, eles assim, aqui eu acho que é isso, e complementaram e responderam, e a gente foi realmente construindo isso, né. Só que isso, ouvindo também, né, o Marcos falar, essa questão de poder dizer, eu não sei, eu vou pesquisar, e às vezes até também falar para as pessoas, é até um alívio não ter resposta para tudo, porque quando se fala de Deus, né, aqui na faculdade mesmo, né, a gente chega na faculdade de teologia, eu lembro de Apocalipse, né, a gente queria as respostas do livro de Apocalipse, e aí a cada semestre, não, vocês vão ver isso no próximo semestre, e aí vai ir para o próximo semestre, não, mas no próximo, e aí a gente chegou em Apocalipse, a gente viu que a gente não vai saber tudo. E que bom que a gente não tem a resposta de tudo, porque também Deus é soberano e ele escolheu não responder algumas coisas, né?
E eu acho que isso também é algo para a gente deixar bem claro quando nós vamos estudar a Bíblia, para as pessoas deixar também ela falar aquilo que Deus permitiu revelar para nós, né? E ficar em paz com isso, sim, né? Sim, é verdade. A gente precisa ter uma humildade, né? É necessário, né? Saber que eu estou diante de um texto que eu não tenho todas as respostas, está tudo bem. E eu acho outra coisa, Alex, você tem um texto diante de ti que você pode dizer, na ausência de uma resposta que eu não preciso ter, porque nós estamos estudando aquele texto, o que diz esse texto sobre isso? Uma coisa é uma dúvida que eu tenho geral, a outra coisa é o que diz esse texto sobre isso. E aí vem um outro elemento do qual o Marcos e a Thaisa também já falaram, que aquele não é o único encontro sobre isso. Ele continua. Sim, e às vezes sim. lá na frente vem uma resposta. E isso é muito rico. Então você tem outras pessoas que contribuem com a sua percepção do texto. E às vezes é surpreendente, porque todos que acabam tendo uma caminhada nesse sentido, com o tempo, lembram de coisas, veem coisas. Né? Tu lembra lá de Juí, por exemplo, um casal idoso que estava junto, seu Dietrich e a dona Herminda Siedenberg. Um casal idoso, mas o casal às vezes passava a discutir de forma carinhosa, às vezes nem tanto, mas dizendo, não, aqui na minha tradução diz que é assim. E você acaba sendo enriquecido, enriquecido com Verdade. isso. E no próximo texto nós vamos retomar e o pessoal vai lembrar, pois é, e aquela pergunta que semana passada, ou não sei quem lá fez, e como é que fica isso? Então você mesmo que está dirigindo tem condições de retomar, e as próprias pessoas do grupo vão sendo enriquecidas e vão tendo respostas, e essa é a riqueza, porque o estudo da Bíblia ela é uma caminhada, ele não se propõe a ser só respostas, é uma caminhada de vida, e você vê pessoas bastante maduras e amadurecidas com reflexões da vida e com situações da vida pela caminhada que elas têm na Bíblia. Então ela não é só respostas para tudo, porque nem tudo que a gente tem uma resposta, a gente tem uma solução para aquilo que a gente precisa, ainda são duas coisas bem diferentes. Mas vai tendo uma caminhada que enriquece a vida do casal, da família, do grupo, da comunidade, da sociedade. E a gente sempre precisa lembrar que a Bíblia ela tem uma clareza interna dela, certo, né? Que o texto, se for estudado, aquilo para que o texto se propõe a ensinar, ele é claro. Isso. Ele é claro sobre quem é Cristo, ele é claro sobre quem é Deus, ele é claro sobre quem nós somos, o que é esse mundo. Quanto a isso, se você simplesmente ler o texto numa linguagem que lhe é acessível, você vai entender. Exato. E existe uma clareza externa à Escritura que vem a nós pelo Espírito Santo e que vai trabalhando em nós, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos. Né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, o Espírito Santo vai nos dando essa clareza. E isso, às vezes, a gente esquece. Né? E a gente fica às vezes focado na dificuldade de interpretação de um verso, de um texto, de um conceito, de uma ideia, e esquece que é a grande história. Isso. É a grande história de Deus. É a ação do Espírito Santo querendo revelar o Deus vivo a nós, pecadores. Isso. Eu acho que isso é algo assim que pra mim a gente sempre de novo precisa lembrar, né? Exato, né? A Thaisa antes mencionou a questão do livro de Apocalipse, né? Nós estudamos o livro de Apocalipse agora recentemente, os capítulos finais, e a gente percebeu também no grupo, assim, muitas pessoas às vezes tinham aquelas perguntas assim que não era o essencial às vezes, né? E para as quais de fato não existe uma resposta, porque tem coisas que Deus mantém oculto, né? De nós, não temos toda a resposta, mas aquilo que é essencial, como você diz, né, da salvação em Jesus Cristo, da soberania de Jesus Cristo, então isso está claro, né? Essas respostas estão bem lúcidas diante de nós também no livro de Apocalipse, que tem tantas imagens, né? Então tem algumas coisas, a gente não vai achar lá a quem é a besta, né? Quem é a cabeça tal, o chifre tal. Exato. Então, às vezes até as pessoas se prendem a essas questões. E no estudo bíblico a gente também pode elucidar, olha, essa ilustração que está sendo usada aqui, ou essa imagem que está sendo usada aqui, isso não é o essencial, não é o central, né, dessa questão. Então isso é importante, porque às vezes as pessoas justamente temem essas coisas, né? Meio que às vezes com receio. E aí ficam naquela assim, não, mas o comentador tal diz que é isso aqui. Então, às vezes, e realmente no estudo bíblico acadêmico, agora, pode ter 10 opiniões diferentes sobre aquilo. Exato. Mas nenhum deles fechou a questão e disse, olha,
eu tô decidindo aqui que Deus quis dizer isso aqui, né? Certo. Tem certas questões que vão permanecer realmente, assim, vamos ter que confiar que Deus um dia mostra para nós como é que vai ser isso. E Alex, aí vem algo bem importante, ela é muito mais uma caminhada de vida de um Deus que quer falar conosco. Isso. De um Deus, não, do Pai do Senhor Jesus Cristo, que fala conosco, que se dirige, que nos criou, que nos fez, que se dirige a nós, que nos ama e quer levar a nossa vida, que a gente consiga levar a nossa vida na presença de Deus, sendo conduzido por Ele, sendo cuidado por Ele, e que essa é a ferramenta, se dá para assim dizer, é Deus vivo conosco pelo seu Espírito, e por essa palavra Ele nos ensina. Então, aí quando a gente vai muito forte tentando aquilo que o Marcos falou, o que significa isso aqui, não é a resposta disso que vai definir a minha vida. O que vai definir a vida já está muito, a partir da palavra, é muito claro. Em Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, Ele está conosco. E Ele quer, ele quer nos orientar, quer nos educar, quer nos cuidar, quer nos conduzir de uma forma sóbria, de uma forma, eu diria assim, num tempo onde a gente vive com tantas ansiedades, com tantas angústias que cercam as pessoas, poder saber que Deus fala conosco através dessa palavra. Exato. E aí poder saber que não é a resposta, quem é a besta, que vai definir a minha vida, que vai definir a minha vida, mas na caminhada dessa palavra, Deus fala comigo. E aí, retomando o que você falou no início dessa fala, contando com a presença do Deus vivo, que de repente diz, de você estar sentado em estudos bíblicos e dizer, eu estou estudando há tantos anos esse texto e eu nunca vi isso. E uma pessoa bem simples que veio lá nas primeiras vezes no estudo bíblico faz uma pergunta que ela também não entendeu e você, nossa, tá ali, ó. Então isso é uma coisa muito impressionante que acontece no estudo bíblico, porque não são respostas, é uma caminhada de vida de Deus falando conosco e usando irmãos e irmãs que estão sentados ali com uns com longa experiência e outros com suas perguntas da atualidade que nos auxiliam e auxiliam todo o grupo e enriquecem a comunidade como um todo e nos enriquecem. A gente tem também, ao longo dessa história, não só nossa aqui, mas compartilhada pela MEUC, pela história do pietismo, que são os movimentos de onde a gente provém, onde a gente serve, a gente tem uma longa trajetória de estudo bíblico, até citei rapidamente no começo. Nessa longa trajetória de estudo bíblico, houve uma preocupação em que as comunidades da MEUC tivessem algo que pudesse auxiliá-las na caminhada. Eu disse antes, a gente procura hoje no Amazon, acha lá um monte de coisa e tal, e realmente tá cheio de coisa, e isso é uma riqueza, ótimo, glória a Deus que tem isso. Né? E a gente também se preocupou com isso, né? Em oferecer algo que pudesse facilitar a caminhada de grupos. E ao longo dos anos, isso a gente chamou de Caminho e Testemunho, esse material, esse livro. Então, ele passou por muitas edições, por muitas reformulações, por muitos formatos, desde um caderninho. Sim. Quantos anos? Inicialmente eram só folhas. Só folhas? Inicialmente eram só folhas, Como é que foi um pouco dessa história, assim, de mandar folhas para as pessoas estudarem a Bíblia? Isso é meio que assim, tipo, estudo bíblico por correspondência? Como é que é isso? Quase isso. Mas, bem no início, por exemplo, da nossa história como MEUC, né, que se iniciou aqui em 1927, então estamos completando quase 100 anos. E, então, nós tínhamos um missionário pioneiro, né? Depois, mais tarde, vieram mais 2, mas eles abriram muitos grupos de trabalho. E eles não tinham como atender todos esses grupos, mas eles não podiam simplesmente deixar que aqueles grupos lá ficassem desassistidos até que eles chegassem de novo. Então, eles preparavam lideranças, né, nesses locais. E essas lideranças, então, recebiam essas folhinhas meio com os textos preparados, com explicações, que viessem justamente ser um auxílio, né, para essas pessoas poder fazer o estudo bíblico lá com as outras pessoas que ali se reuniam. Eu li outro dia que eu peguei na biblioteca para a turma aqui. Eram 6 tópicos sobre como ser um bom líder. Um encontro que ele fez, que o missionário Pfeiffer fez
em Ajuricaba. Nossa. Com o pessoal de lá, eu vi vários nomes que eu conheci. Olha só. E eu achei incrível a profundidade de reflexão bíblica que ele fez com aqueles líderes lá para incentivar eles a estudar a palavra. Olha só. O trabalho da Melk inicialmente foi um movimento de trabalho de lideranças leigas. Então, por exemplo, eu sou natural do Distrito do Sul, Aurora. Então eu conheci a comunidade, nós tínhamos um obreiro, mas assim, lideranças, muitos líderes grupo de estudo bíblico, né? Porque não sei dizer agora o número de estudos de grupos que tinha, mas passava de 40 né, grupos que tinha. E eles então, quem dirigia esses grupos, eles faziam sempre uso do tal do caminho e testemunho, que como você disse, passou por diversas reformações, eu nem conheço todas, né, porque é uma história de quase 100 anos e eu estou agora passando um pouquinho dos 40, só, né? Então não conheço, mas tinha uma época até vinha com um informativo junto que divulgavam os trabalhos da Melk também, mas sempre o principal era esse auxílio, né, para as pessoas poderem fazer o seu estudo bíblico, né? E aí, claro, depois foi tirada essa parte mais informativa, se deixou um caderno um pouco mais teológico, sempre pensando nessa preocupação da necessidade que as pessoas tinham naquele momento, né? E esse caderno veio mais de uma maneira assim, mais teológica, mais um comentário bíblico, foi por muitos anos assim. Mas as pessoas vão mudando, nossos contextos vão mudando e em determinado momento, nossa comissão aí que a gente tinha também de estudos bíblicos, a gente chegou à conclusão de que aquele material daquele jeito não estava mais atendendo aquilo que a gente precisava hoje. Então, algumas pessoas estavam deixando de utilizar esse material, mas não somente, a preocupação não era somente de deixar de usar o material, mas era a questão de que com isso alguns grupos de estudo bíblico também estavam morrendo ou encolhendo, desistindo de se reunir. Isso era algo assim que nos preocupou na época muito, porque na nossa essência está o estudo bíblico. Exatamente. E se nós perdemos essa essência do estudo da palavra, né, nós no fim estaríamos fazendo mais do mesmo que os outros também fazem, né? E nós então a gente começou a pensar como nós podemos chegar melhor de novo nas pessoas, né? Aquilo, porque a gente entende que as pessoas querem o conhecimento da Bíblia, eles querem estudar a palavra. Inclusive, como estudar a Bíblia e estudo bíblico é um dos termos teológicos mais pesquisados no Google. Exatamente. Atualmente. Pois é. Ano passado a gente fez o levantamento aqui para saber do que nós vamos falar no podcast. E eu fiquei surpreso ao ver que estudo bíblico é um dos temas mais procurados. Olha só. Então a gente percebe que há uma sede, né? Há uma busca por isso. E justamente nós não queríamos deixar as pessoas desassistidas, né, desse aspecto. E aí a gente, agora assim dando um pulo até bem para o final, assim, né, nesse sentido, mas a gente chegou a um novo formato do nosso material, né? A gente continuou chamando a série Caminho e Testemunho, mas a gente começou a pegar alguns textos mais selecionados e não às vezes um texto bíblico totalmente corrido. Por exemplo, antes eu pegava o livro bíblico inteiro. Livro de Mateus, o livro inteiro, Mateus, né? Inteiro. Isaías, o livro inteiro, né? Então passava 6 meses estudando aquele texto. Às vezes alguns grupos se reuniam aí a cada 14 dias, passava o ano inteiro estudando, por exemplo, o livro de Mateus. E dentro da dinâmica de comunidade, da vida das pessoas que nós temos hoje, a gente percebeu que isso é algo muito extenso e cansativo. Não que não seja bom, mas às vezes as pessoas não conseguiam acompanhar todo aquele processo. E elas às vezes tinham que desistir pelo caminho e aí depois não voltava porque meio que tinha perdido o bonde. Né? Então, nesse aspecto a gente pensou de blocos mais curtos. Hoje a gente está produzindo um caderno, né, de estudos bíblicos, né, com uma proposta de 12 estudos, né, que a gente pensa dar para uns 3 meses, onde as pessoas hoje pensam, 3 meses, né, eu vou tirar esses 3 meses para estudar esse texto. Por exemplo, esse que eu tenho nas mãos aqui, Cidade de Deus, da Queda da Nova Criação, que trata dos capítulos finais de Apocalipse, 18 a 22.
Então, não, eu vou tirar esse tempo, né? E mesmo se em algum momento eu não posso participar, mas daqui a pouco está sendo estudado um outro livro, né? Por exemplo, agora vamos começar a estudar em algumas comunidades, né, textos selecionados de Êxodo, de 1 a 20. Uau, né? legal. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Um chamado para a liberdade. Então, a gente, com isso, conseguiu também instigar de novo as pessoas a ter esse tempo que eles tiram para essa finalidade, para estudar esse tema, essa temática, né? E poder se alimentar e continuar essa dinâmica do estudo bíblico, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Dá pra gente disponibilizar pra nossa audiência um capítulo de um deles pro pessoal baixar? Com certeza. Então, podemos o link vai estar disponibilizar. aqui embaixo, tá? Procura o link aqui embaixo e baixa um capítulo para você conhecer esse material, entender a proposta daquilo que a gente está falando aqui. Só baixar aqui, tá aí para você. Legal. Tá? Thaisa, qual a dinâmica dessa série Caminho e Testemunho? Como é que funciona? Assim, eu quero começar um estudo bíblico lá na minha casa, tá? Eu pego a minha Bíblia, eu compro um caderno desses e eu faço o que com isso? Pois é, né? É bom começar a ler, né? Eu acho que isso a gente tem que começar a partir da leitura, né? Mas o que eu acho bem legal, assim, dessa nova dinâmica, ele vai trazer, logo no início, né? Cada autor, porque é bem importante, né? A gente comentar que não é um autor só que escreve todo e faz todo o estudo, mas são 12 pessoas, né? Convidadas a estar, então, escrevendo, e a cada edição são pessoas novas. Legal. E aí a pessoa escreve uma introdução, a pessoa escreve também, daí então vai trazer realmente algo teológico, histórico, para tentar entender o contexto, explicar melhor o texto na época que foi escrito. Certo. E parte-se também da questão de, até vou abrir aqui pra gente ir vendo, né? Da observação do texto, né? A observação, interpretação e aplicação, o OIA, né? Da questão do estudo do texto bíblico. Nós vamos primeiro olhar, então, ler o texto e ver detalhes, né? E isso que é legal. Aí tu pega e deixa as pessoas do estudo, o que te chamou a atenção nessa passagem, né? E aí que surgem, né? As diversas interpretações que, isso aqui eu não tinha visto, isso ali eu não tinha visto. Quer dizer, instigar o pessoal primeiro a botar o olho para dentro do texto. Isso, justamente, que é o diferencial de nós não passarmos para as pessoas já tudo pronto, né? Sim. Que é o legal do estudo, a pessoa poder também, né, por ela mesma poder chegar a algumas conclusões. Aí depois a interpretação, né, que aí você já vai pegar e começar a trazer isso, né, assim, como é que eu vou fazer, como é que eu vou trazer isso para mais perto de nós, né? E a aplicação, o que isso vai trazer para minha vida hoje, né? E aí eu acho que é legal também da dinâmica do Caminho e Testemunho as perguntas que são feitas aqui, porque não é só um texto corrido, mas são elaboradas perguntas. E eu acho que as perguntas é o mais difícil, né? Nós que escrevemos textos, né, aqui também, e quando os autores vêm e me mandam de volta, alguns pedem, Thaisa, dá uma olhada, vê se tá tudo certo. Aí eu vejo, assim, as perguntas, aí eu faço assim, será que essa pergunta é uma pergunta mais sim ou não, né? Tipo assim, que eu respondo sim ou não. O que isso também leva pra minha vida, se eu responder só sim ou não? Ou não vai vir uma pergunta, quem que é a besta? Pra eu tentar lá, né, responder. Mas é realmente a gente tentar o que isso tem, o que isso vai fazer diferença na minha vida. E então fazer a pessoa pensar como eu aplico isso na minha vida. Quer dizer, que transformação esse texto que a gente estudou traz para minha vida, para minha família, para as pessoas do meu entorno, para a sociedade. Isso é legal, sabe? Porque às vezes eu me lembro assim que o mais difícil do estudo bíblico não era estudar a parte exegética, né? A gente sentava lá, pegava e daí lia o texto, várias traduções, aí você olhava grego, hebraico e tal, e coisa, e pensava comentários, beleza, entendi o texto. Daí você pensa assim, puxa, eu precisava de umas 3 perguntas pra instigar o pessoal pra conectar na vida das pessoas. Pra conectar na vida das pessoas. Daí começava, puxa, e agora? O mais difícil era fazer boas perguntas, né? E que realmente fazem com que as pessoas tenham uma reflexão, né? Sejam instigadas a tomar posição frente ao texto. Tomar uma posição. Então, aplicar às vezes não é só chegar lá, faz isso. Posso... Claro. Na pergunta do que a Thaisa já respondeu também, ou comentou.
Eu acho que cada denominação, cada igreja, ela tem o seu formato. Nós temos muitos formatos de escola dominical, de momentos antes do culto, onde pega o texto. O nosso formato é um formato que a gente adotou domingo, geralmente são cultos e que tem a pregação expositiva, e durante a semana, em algum momento, acontece onde se reúne grupos, pessoas, né? Esses grupos. Em algum momento da semana, terça, quarta, quinta noite, como o Marcos falou antes, alguns lugares era depois do almoço, à tarde, onde é possível. No tempo do Joinville, nós tínhamos um estudo pela manhã, na quinta-feira de manhã, porque pessoas trabalhavam na empresa à tarde e à noite, então fazia pela manhã. E a riqueza desse material hoje, por isso a gente viu e tentou redefinir o que é bom para a nossa época. A ideia hoje é que cada participante tenha um livreto desses. Legal. Que ele tenha, que ele possa ler em casa já, possa ler, mas o que ele... Eu li o texto, li aqui, mas aqui eu não entendi direito. Ou eu entendi e hoje eu tenho um elemento legal que eu posso participar junto. Então, essa é uma das riquezas. Você não fica passivo. Você não fica passivo, exatamente. Você tem uma revista para você realmente estar dentro. Exatamente. Então, nesse sentido, ele... E você pode anotar, né? Se você olhar aqui, você tem espaços para fazer as suas anotações. Ou até faça as suas anotações na Bíblia, porque aquelas você vai rever. Aquelas é garantido que você vai rever em algum momento. Então, isso é muito legal. E uma outra coisa que o Marcos chamou a atenção outro dia, eu vou mencionar isso, Marcos, porque eu achei muito bom. Porque hoje o que mudou com o passar do tempo, também nos nossos estudos bíblicos? Hoje as pessoas têm muito mais mobilidade. Sim. Né? Digamos, as pessoas de 20, 30 anos atrás, a mobilidade delas era muito pequena, no sentido de vai mudar de lugar, vai viajar, passa uma semana toda viajando. Hoje é muito comum isso. Que bom. Mas aí ela não está junto. Então ela tem o texto aqui, ela pode estudar em casa. Ela faz e então ela não ficou desatualizada. Ela volta para o estudo. Semana passada eu não estive, mas eu consegui ler o meu texto, né? Então, nesse sentido, o material vem para colaborar para que você tenha a tua anotação. E você pode achar isso uma coisa assim, mas será que precisa? Mas pense ao longo de muitos anos você estudando textos sequenciais. E mais um comentário que eu gostaria de fazer também sobre o formato do material. A gente procurou preservar. Existem estudos isolados, né? Pegou uma hora um texto de Mateus, outra vez lá um texto de Romanos, outra vez um texto de Hebreus e um de Apocalipse. Tudo bem, é bom também. Mas estudar na sequência, você vai entrando no texto. Você vai percebendo elementos, você faz uma caminhada com aquilo. Então a gente procurou, ao diminuir o número de estudos, ainda assim preservar essa sequência. Por exemplo, Gênesis. Gênesis é esse, criação e queda, que é Gênesis de 1 a 5. Certo. Talvez amanhã depois venha a sequência. O próximo passo vai ser a vida de José. Então pega o recorte da vida de José, mas estuda toda a vida de José que está lá em Gênesis. Porque existem certos elementos que você vai olhando, você vai percebendo no texto e diz, mas como ele saiu disso e agora virou? Por exemplo, Gênesis 1 a 3. Você lê Gênesis 1 a 2, é só encanto, é só alegria, é só coisa boa, é só riqueza. E de repente você vê, a partir do capítulo 3, é só nó ainda, é só osso, é só dificuldade. Então você vai olhando a sequência do texto. Se você lê Gênesis 3, você diz, tem um problema aí. Agora, quando você lê Gênesis 1 e 2 e você vê o contraste, e você vê a riqueza do que está em Gênesis 1 e 2, e a beleza do que está em Gênesis 1 e 2, e do jeito que Deus trabalha, é incrível que Deus trabalha. Deus trabalha. Sim. E trabalha com uma paciência. A gente acha que a gente devia fazer tudo no dia de hoje. Deus faz um passo atrás do outro, vai fazendo, senta no final do dia, observa e diz, nossa, como ficou bom isso aí. É tão rico. E isso você tem na sequência. Você não tem, se você lê só um recorte, você é muito empobrecido. Então, vamos dizer assim, cada grupo, cada lugar, cada igreja procura um formato. Mas esse é um formato que nós propomos e achamos que é um formato e ele tem tido adesão. A gente vê de novo nos nossos colegas também a alegria de oferecer. A gente tentou produzir um material bonito e ele não está finalizado. A nossa época exige que a gente constantemente reveja o que a gente está fazendo. Né? Vamos dizer assim,
as ofertas hoje são muitas. E por um lado, que bom. E isso também nos, não sei se pressiona ou nos desafia, vamos dizer assim. Nos desafia o que a gente pode oferecer para que as pessoas digam e que os grupos digam, é isso aí que nós vamos fazer, porque nós sabemos que isso vai fazer uma grande diferença para a sua comunidade. Em tempos onde as pessoas cada vez mais querem consumir passivamente, né? Eu penso agora assim, as pessoas têm crescido a busca na internet para o estudo bíblico, baixar conteúdo do estudo bíblico, às vezes sim, comprar conteúdo do estudo bíblico, para fazer em casa, para assistir no YouTube, né? A busca por pregação, né? Tem gente que assiste 3, 4, 5 pregação por semana, maravilhoso, eu acho ótimo. Mas assim, parece que a preferência do pessoal tá em comprar carro smart, né? Para comprar o carrinho pequeno, né? Como desafiar pessoas para sentar num grupo, para abrir a porta da sua casa, talvez para na sua casa receber um grupo de pessoas para estudar a palavra de Deus. Como desafiar as pessoas a sair desse comodismo e do individualismo e se abrir dizendo, não, vida cristã é vida vivida com outras pessoas. Estudo da palavra também é um estudo com outras pessoas. Como a gente desafia pessoas para isso? E não se amoldar aos padrões desse mundo é um desafio constante. Eita. Né? Então, para todos nós, por isso o Paulo disse já isso, né? Não se amolde aos padrões desse mundo. Então, essa questão do comodismo, né, de consumir em casa, é realmente algo muito forte. Mas eu creio que o próprio estudo bíblico, o conhecimento da palavra, nos estimula e nos incentiva a buscar a comunhão. Se nós olharmos, por exemplo, a igreja primitiva, qual é uma das questões fortes dela lá no início, a gente lê Atos 2, né? A comunhão, a oração, o estar junto. E o que me chama a atenção muito nessa questão é que as pessoas iam para esses lugares, para essas igrejas caseiras, mesmo sob pressão e sob o perigo de serem presas e mortas. Exato. Então essa era uma questão. Por esse desafio, eu diria assim, a própria pregação da palavra, que vai motivar e incentivar o estudo da palavra, né? E outra questão que o Carlos mostra é de criar um ambiente também atrativo, bonito e gostoso para as pessoas poderem estar lá. É verdade. Porque as pessoas hoje também querem isso. Então, assim, como Paulo disse assim, fiz-me de tudo para com todos a fim de ganhar algum. Por isso a gente pensou também nesse sentido, vamos mudar a cara do nosso material, a capa. Você antes mencionou a questão da capa das Bíblias, né? Como eu trabalho em livraria, anos atrás, por exemplo, você tinha a capa preta, as pessoas vinham nem perguntavam pela capa, né? Sim. E hoje existem N capas. Sim. E é interessante que as pessoas ainda vêm comprar essa que eu não tenho. Mas é uma maneira de, assim, a palavra é a mesma, mas se criou uma atratividade maior, né? Nesse sentido de olhar, ó, é uma coisa bonita. Não é aquela coisa comum, não que a capa preta não seja bonita, mas saiu daquele padrão tradicional que se tinha e se criou algo mais. Então, acho que esse é o nosso desafio hoje, de que os nossos grupos sejam atrativos também desse aspecto. Legal. Né? Na sua forma, na sua aparência, no seu jeito. E por isso nós também não podemos engessar os grupos em todos os lugares. De repente a Thaisa, lá em Panambi, tem uma experiência, né? O Carlos aqui em São Bento do Sul vai ter outra experiência. Lá em Blumenau nós temos outra experiência. Então a gente quer pensar e a gente tem um material que é uma diretriz, mas também dá a liberdade para que cada obreiro, cada pastor, cada líder, né, pense como eu posso atrair melhor o meu grupo. Né? Verdade. O que eu posso fazer? Posso acrescentar uma bolacha, né, ao livro, um chazinho, né, mas sempre incentivando e mostrando para as pessoas a importância da comunhão, de estar junto. E o crescimento, eu diria assim, o crescimento e o amadurecimento da vida de fé, ele vem dali, né, de conviver com pessoas. Porque assim, como pessoas, nós também não somos perfeitas, né? Nós erramos, nós falhamos, mas lá em comunidade, lá a gente consegue se ajudar mutuamente. É algo que sozinho a gente não consegue fazer, né? Sozinho a gente fica com a gente mesmo, né? E diante às vezes das dificuldades a gente acaba esmorecendo.
Quantas vezes nós fomos carregados por irmãos na comunidade, né? Quando a gente estava desanimado e outras pessoas nos fortaleceram, né? E você sai daquele encontro diferente, né? Diferente, porque você recebeu ali uma palavra que você estava precisando naquele momento. Eu sei que às vezes você vai no estudo bíblico e, sei lá, tu entrou e saiu e nada aconteceu. Às vezes tem esses dias, Às vezes, né? Mas muitas vezes você vai no estudo bíblico assim, tipo, hoje eu vou lá. Sim, isso. E tu sai de lá e diz, que bom que eu fui hoje lá. Né? Era o que eu precisava. Eu precisava disso hoje, sabe? Então, tem esse lado do Deus não deixa de falar, a palavra dele não volta vazia, como lemos em Isaías. Mas também para você que quer abrir a sua casa, eu digo assim, às vezes o pessoal, não tem condições, e a minha casa é simples e tudo mais, né? Eu já fui em casas com muitos recursos e nenhuma hospitalidade. E não quer dizer que pessoas que têm muitos recursos não são. Não, eu já fui em que são hospitaleiras. Eu só estou dando um exemplo de que às vezes tem pessoas que têm todas as condições e não são hospitaleiras. E às vezes pessoas muito simples que são muito hospitaleiras. E eu me lembro de uma casa chão batido que eu fui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Não tinha nada, nem chão, nem piso não tinha. Mas eles prepararam um lugar na mesa para mim. E tinha arroz e feijão e um pedaço de carne. E a gente tomou tereré depois na rua, no pátio, conversamos. Não era o dinheiro. Não era sobre isso. Não era sobre a atmosfera. Abrir a casa, independente da condição. Era porque eles estavam abertos, eles me receberam com o melhor que eles tinham para dar. Sabe? E você sente isso. Então, às vezes, a gente tem que deixar de lado um pouco o nosso eu. E dizer, eu vou abrir e vou dar o meu melhor para as pessoas. A quem vai vir na minha casa? Você sabe quem são as pessoas que vão vir na tua casa, porque são as pessoas com quem você tem proximidade. Isso. Com quem você pode dizer que quer vir na minha casa, você tem com a tua vizinha, com o teu vizinho, com o teu amigo, colega de trabalho, que você vai poder dizer assim, vem na minha casa, nós vamos fazer um momento lá. Esses você deve convidar, porque às vezes e você não se importa que sejam poucos. A gente acha que deveriam ser 10, 15, 25, 5. Eu tive um momento em Joinville, nós tivemos até 80 pessoas. Nossa, é ótimo. Agora, teve momentos que foram 3, 4, 5 pessoas. E eu acho que uma coisa que a gente precisa estar muito consciente, a gente acha logo, a gente deveria atingir e alcançar muitas pessoas. E deve ser um objetivo nosso. Mas o movimento de estudo da palavra, ele nunca, ou de estudos bíblicos, ele nunca foi um movimento assim de massas. Ele não é um culto de cura. Sim. Um culto de cura você anuncia e prosperidade, a tendência de você alcançar muitas pessoas, de alcançar massas, é grande. Mas em 3, 4, 5 anos, possivelmente a maioria dessas pessoas, ou muitas dessas pessoas, nem igreja não estão mais porque elas se sentem iludidas. Enquanto que o estudo da palavra, você pode ter 3, 4, 5 pessoas e daqui a 4, 5 anos elas vão estar lá com uma vida estabilizada, uma vida firme. E aí eu acho, Alex, nessa pergunta que tu fizesse antes, o que dá para fazer para estimular? O que eu posso fazer? Então é ter consciência que não é um trabalho de massas. Isso eu acho que é uma coisa bastante importante. A outra, para nós como liderança, eu quero dar 2 dicas. Uma para obreiros e outra ainda para lideranças de comunidade. O obreiro. Na pregação você não tem feedback. Na pregação vai ser assim, o pessoal chega no final, foi muito bom hoje. Dificilmente alguém vai chegar e dizer, eu não entendi aquele negócio. Ou você participa de um jeito que você tem um feedback que você vai falando e você vê que as pessoas não aderem. Ou seja, você precisa rever algumas coisas. Então você tem um feedback muito grande no estudo bíblico. E ao mesmo tempo você é alimentado, você é enriquecido. Porque ao compartilhar o texto e ouvir o que os outros falam, você é enriquecido. Então você não está, vamos dizer assim, obrigado a entregar alguma coisa no púlpito da qual você não recebeu. Você participa e você é alimentado. Então essa é uma riqueza muito grande que eu vejo para o próprio pregador. Com certeza. Quando eu vejo na área da liderança da comunidade, e eu disse antes no início, a minha função é acompanhar comunidades. É muito interessante, você percebe onde tem comunidades que estudam a palavra de Deus ao longo dos anos,
o tipo de liderança que se forma. É uma liderança comprometida, é uma liderança que não está aí para o aplauso do pessoal. A liderança está aí em prol do evangelho, por aquilo que Deus fez por nós, e nós vamos continuar fazendo, seja difícil, seja complicado, nós vamos continuar fazendo. Lá onde você não tem estudo da palavra, você vê às vezes certas lideranças que não diferem muito de um clube, por exemplo. Não tenho nada contra um clube, tá tudo certo, mas é uma outra coisa. Outra coisa, né? É uma outra coisa. E lá onde você tem estudo da palavra, você vê pessoas comprometidas, venha o que vier. Então, nesse sentido, não é muita gente que vai estudar, mas é algo que faz uma diferença grande para a vida dessa comunidade a longo prazo. Se você quer uma comunidade estável e firme, apesar das dificuldades, daqui a 30 anos, então faz isso. Estuda Legal. com o teu pessoal. Estuda com o teu pessoal. Assim você vai criar lideranças novas. Assim você vai comprometer pessoas novas. Não só se elas estiverem gostando, estão juntos. Se não estiverem mais gostando, não estão juntos. Não, o que as compromete é o próprio Deus, porque Ele fala através dessa palavra. Então, nesse sentido, apesar de muitos não se motivarem, mas vale a pena, porque para a vida da comunidade, para a vida pessoal de cada um, faz uma diferença enorme ao longo do tempo. Com certeza, é verdade. Gente, eu queria pedir para vocês darem considerações finais aqui, um recado, uma palavra para quem está em casa hoje, talvez já estava num grupo, desmotivou, desanimou, desistiu. Outros que estão num grupo e estão lá, poxa, tá legal, tá bacana, o que eu posso ir além? Uma palavra para animar quem tá hoje batalhando para que a palavra de Deus continue sendo pregada, ensinada nos seus lares, nas suas casas, de várias formas aí, nos seus grupos pequenos, células, estudo bíblico, o nome que você tem por aí. Creio que nós, como cristãos, a gente tem um alvo, né, que é a salvação de um dia estar com Deus na glória. Né? A gente tem uma linha de chegada. E se a gente pensar um atleta que corre uma maratona, ou seja, qual o esporte que ele pratica, ele busca o treinamento e se empenhar no dia a dia para que ele alcance o alvo. Então, a palavra que eu quero deixar assim como motivação é de justamente pensar nessa caminhada até chegar ao meu alvo. Que essa caminhada vai me levar numa direção. E se eu esmorecer, ou por exemplo, eu cansei em determinado momento na caminhada, eu deixo de lado o estudo da palavra, me aprofundar da palavra, eu posso talvez não chegar lá onde eu quero chegar. Então esse é o principal desafio, né, que eu vejo que nós temos, pensando em mim mesmo. Eu sou salvo pela graça, mas o Senhor me convidou a caminhar com Ele, a ir junto. Jesus nunca obrigou ninguém a caminhar com Ele. Tanto que quando o discurso dele em algum momento pareceu duro e as pessoas acabaram desistindo e indo embora, ele se volta para os mais próximos também e pergunta: e vocês também não querem ir? E nós temos essa clássica resposta de Pedro dizendo para ele: nós vamos ir, só tu tens as palavras de vida eterna. Então, a palavra de vida eterna nós só temos aqui, né? Então nós não podemos deixar de lado isso. Nós não podemos preencher a nossa agenda só com as questões corriqueiras do dia a dia, nosso trabalho, né, família e tudo. Embora que todas elas sejam importantes, né, trabalho, família e todos os compromissos. Não estou dizendo que alguns compromissos não sejam importantes, mas nós temos aquilo que é essencial, aquilo que é o mais importante, que é a palavra, que é o Senhor Jesus. Então, aqueles que estão numa caminhada de estudo bíblico, que continuem, mesmo naquele momento onde às vezes há um desânimo, né, ou um cansaço em determinado momento, mas que se continue, porque a palavra é a água da vida, né, que vai fortalecer de novo em algum momento. E aqueles que de repente não estão numa caminhada do estudo da palavra, deixaram um pouco de lado isso, quero convidar e motivar a se voltar de novo a estudar a palavra. Por quê? Porque isso pode determinar a qual lugar que se chega lá no final. Né? Então, que se leve isso em consideração, porque não é só um estudo que está em jogo. O que está em jogo é a minha vida, é a minha vida com Deus, a minha salvação. Muito bom. Thaisa? Eu acho que a questão, né, do estudo bíblico,
como eu falei, eu comecei com os devocionários, né? Uma mensagem que vinha, né, pronta para mim e ótimo, é muito bom poder ter isso. Mas de nos deixarmos desafiar a não receber tudo pronto, né? De também vir questionar e entender a Bíblia, por que ela foi escrita, por que isso está vindo para mim. E, inclusive, eu acho que o mais importante é essa questão comunitária, né? Porque eu posso ler a Bíblia sozinha em casa, né? Talvez muitos que estejam fora agora pensem assim, mas eu posso ler a minha Bíblia em casa e tá tudo certo e eu vou estudar ela sozinha. E nós sabemos que é o Espírito Santo que faz a tradução, que interpreta a Bíblia, mas será realmente, né, com o passar do tempo, que é o Espírito Santo que está falando isso para mim? É eu que estou interpretando para minha vontade, e não é a vontade de Deus. Eu acho que é isso que é o mais rico num estudo em grupo, porque nós vamos, né, eu acho que é isso, mas será que não é aquilo? Será que não é aquilo? E nós vamos, então, crescendo juntos e alicerçando, né, a nossa vida juntos, né? Porque eu sempre lembro também ali da passagem que diz para não construirmos a casa sobre a areia, né? E sobre a rocha, e a rocha, ela é Cristo, mas é a palavra, né? É a palavra, e nós precisamos dessa palavra de uma forma interpretada corretamente na nossa vida, né? E ela não é para ser vivida isoladamente. Então, se tem pessoas que estão afastadas de grupos, a gente sabe, né? A palavra, a Bíblia às vezes não é nem o problema, mas é o que ela diz para nós fazermos, né? Os nossos relacionamentos que às vezes dificultam o estar em comunidade, estar em grupos, mas que a vida cristã não é para ser vivida sozinha, né? Não teria graça se fosse sozinho. Verdade. Carlos. João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos para ele, e nele faremos morada. Uau. É muito rico isso. Uhum. E guardar a palavra, logicamente que não é só memorizá-la, mas é sabê-la e guardar ela, no sentido que é isso que eu quero para a minha vida. E nós vivemos uma época onde somos profundamente bombardeados por muitas coisas. Ou eu dou um espaço para essa palavra, ou um dia eu vou ter tantas coisas diferentes que mal e mal lembro das coisas de Deus. E mesmo que eu queira, mas eu não estou dentro disso. Por isso diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Certo dia, sentei ao lado de um senhor, já há muitos anos, numa conferência bíblica, alguém que tinha uma longa trajetória de caminhada em estudo da palavra de Deus. E ele me contou um relato, um fato, que há anos atrás ele tinha tido um infarto e ele precisava de uma ponte safena. Ele saiu daquela situação, precisava de uma ponte safena, estava na sala de cirurgia e ele percebeu claramente, o bip, o monitor parou de dar o sinal de que o batimento cardíaco estava ok. Ele disse: eu percebi que eu ia morrer. Aí ele disse assim: naquele momento eu não lembrei mais qual era o ano do meu carro, eu não lembrei mais quantos alqueires de soja que eu tinha plantado, que ele era um agricultor. Eu não lembrei mais quantas colheitadeiras eu tinha no meu galpão. Mas eu lembrei que eu tenho um Senhor que me ama e o qual eu amo. E isso foi o que eu lembrei naquele momento, e era o que eu precisava naquele momento. Por quê? Porque ao longo de muitos anos ele estudou a palavra de Deus, ele caminhou. Então, no momento decisivo, aquilo que o Marcos também falou, é isso que a gente precisa. Então, eu preciso tirar um tempo, como a Thaisa colocou, para essa palavra. Aí ele disse assim: mas graças a Deus, e eu olhando para ele desse jeito, mas graças a Deus voltei a ouvir o bip. Então, a gente vê que ali está algo muito decisivo para a vida. E eu tenho que ver o que é decisivo, o que é importante para a minha vida. E se eu percebo que é importante e decisivo, quanto mais Deus diz: não, olha, eu faço uma grande diferença na tua vida. Que Deus possa fazer grande diferença na nossa vida estudando essa palavra que é tão preciosa para nós. Muito obrigado. Gente, espero que algumas das suas perguntas possam ter sido respondidas nesse nosso momento. Isso aqui é para abrir a conversa, né? Isso aqui é para te motivar a ir para a sua comunidade, a sua igreja e querer estudar a Bíblia. Então, agora vá. Agora nós queremos te enviar
De volta para sua comunidade, para você estudar a Bíblia. E se o Caminho e Testemunho for um material que vai te ajudar, então baixa no link aqui para ver, ou entra no site para adquirir o seu exemplar, estudar com a sua comunidade, fazer bom uso dele, que possa servir. É produzido por essa equipe maravilhosa para servir a você, que possa ser bênção para você. Nos despedimos então de cada um. Obrigado, Marcos, Thaisa, Carlos, pela presença de vocês aqui. Espero que possamos nos reencontrar em outros momentos, outros assuntos. Com certeza vão poder contribuir muito. E Deus abençoe você que está nos acompanhando no YouTube ou nas plataformas de podcast. Lembra de deixar aquela curtida no vídeo, se inscrever no canal da FLT. Também lembra de se inscrever para receber as notificações no aplicativo de podcast. Se você está ouvindo no Spotify, ou iTunes, ou no Google Play, se inscreve para receber. Aí, quando tem episódio novo, você já logo recebe a notificação desse episódio. Deus te abençoe e até o próximo episódio. Tchau!